Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 25, que diz assim: E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus apenas este versículo para nossa meditação neste culto. Levante a tua mão, a tua Bíblia, vamos orar. Peça para que Jesus, o Senhor, fale conosco. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus, aqui, Senhor, está a tua santa e fiel palavra, meu Deus, a tua palavra que é digna de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, fala nessa noite com o teu servo, a tua serva, meu Deus, com os ouvintes da tua palavra, com aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, meu Deus, aqueles que estão a larga distância, Senhor. Meu Deus, tu conheces, meu Pai, a necessidade desta vida, o pensamento do coração humano, meu Deus. Senhor, atenta agora para a vida desta pessoa. Meu Deus, direciona os passos, abençoa a sua vida. Abre, Senhor, a porta do nosso coração e permita com que a tua palavra ela adentre no profundo da nossa alma e que ela venha, meu Deus, produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Confirma os teus propósitos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Todos dizem amém? Amém. Meus irmãos, eu peço por gentileza toda a reverência à palavra de Deus. Como falei, creio que o Senhor ele tem uma mensagem a nós nessa noite. Aqui estamos diante dessa palavra, desse versículo que chama a nossa atenção, né? Porque tudo aquilo que Jesus ele havia falado, né, quando ele começou o seu ministério, até mesmo quando ele chama, né, os seus discípulos, Jesus ele os alertou, Jesus ele os instruiu, né, praticamente em todas os ensinamentos, né, as ministrações de Jesus, em todas as suas parábolas. Jesus ele sempre alertou, né, os seus discípulos, como a Bíblia mesmo mostra que mediante a presença do povo, a multidão, Jesus sempre falava em parábolas, né, para que eles pudessem ali ter um entendimento melhor acerca daquilo que Jesus falava no que tange ao reino dos céus. E a Bíblia mostra que quando Jesus então ele estava somente com os seus discípulos, Jesus ele falava literalmente, Jesus falava abertamente os seus discípulos. Então Jesus ele falava ali de duas formas, né, com o povo que estava ao seu redor. E Jesus ele sempre disse, né, que ia chegar um dia que o Filho do Homem, né, ele seria entregue. E quando o Filho do Homem fosse entregue, né, o pastor ali fosse ferido, as ovelhas, né, elas seriam dispersas, que seria o povo, a multidão, ou aqueles que seguiam, né, o pastor, que é o próprio Cristo. Jesus estava dizendo para eles, em outras palavras, que ia chegar um dia, um momento, né, que aqueles que estavam ao seu redor, ao seu derredor, iria traí-lo, iria enjoar, ter nojo, né, de Jesus, iria rejeitá-lo, iria rejeitar os seus atos, as suas obras, os milagres, porque eles estariam fartos de tudo aquilo que Jesus estava ali lhe proporcionando, lhe dando naquele momento que ele estava peregrinando pela terra. E Jesus disse: olha, hoje vocês me procuram, porque vocês se alegram, né, por comer, por beber, por ser curado, mas vai chegar um dia
que vocês vão me desprezar, vocês vão me rejeitar. Vai chegar um dia que vocês vão me apedrejar, vocês vão cuspir, vocês vão escarnecer de mim. E Jesus, ele fala também aos seus discípulos que nesse dia, quando o pastor fosse ferido e as ovelhas dispersas, Jesus fala literalmente que ia chegar o momento dele ser entregue e todos iam virar as costas. A Bíblia vai mostrar para nós que Pedro, juntamente com os outros discípulos, vão dizer para Jesus que jamais, que todos poderiam escarnecer, todos poderiam abandoná-lo, virar as costas, traí-lo, mas que todavia ele não faria isso. Se possível fora, ele daria a vida a Jesus, ele iria até a morte. Só que Jesus, ele não é qualquer um. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Jesus, ele é o Verbo de Deus. Jesus, ele é o autor de toda a criação de Deus. Ele é o autor de toda a criação. Porque quando Deus diz na sua palavra, haja, então as coisas aconteciam segundo aquilo que Deus pronunciava. E quando Deus pronunciava, a sua palavra agia. A palavra é o próprio Filho, o próprio Cristo. E a palavra então construía aquilo que Deus ele falava. Então Jesus, ele não é qualquer um. Jesus simplesmente, ele é o Todo-Poderoso. Ele conhece o pensamento, ele conhece a intenção do coração humano. E a Bíblia é clara em dizer para nós que até os nossos pensamentos, aquele mais profundo, a palavra que não veio ao nosso lábio, que nós não pronunciamos, Jesus, ele sabe exatamente o que nós queremos falar ou pronunciar. Quando Pedro, ele diz que se possível for, ele iria até a morte, Jesus disse: Pedro, o galo, ele não cantará, enquanto 3 vezes tu não me negar. Olha o que Jesus diz: o galo não vai cantar, enquanto 3 vezes você não vai me negar. Meus irmãos, se fosse eu que fosse falar isso com você, o galo certamente teria feito uma orquestra sinfônica, não é só cantar. Muitas coisas poderiam acontecer. Se Jesus estivesse mentindo, tivesse poder sobre o galo e não sobre Pedro, o galo estaria mudo, nem um galo cantaria. Mas como Jesus é poderoso, ele disse: o galo não vai cantar, enquanto 3 vezes você não vai me negar. Se Pedro tivesse negado apenas uma vez, o galo não cantaria. Se Pedro tivesse negado 2, o galo não cantaria. Mas quando Pedro negou pela 3ª vez, não sei que hora da madrugada era, o galo canta. O galo cantou. E então Pedro, ele olha na distância que ele estava, na brecha que ele podia enxergar Jesus. Quando ele olha, Jesus já estava olhando para ele e apenas balança a cabeça, como quem diz: eu não te disse, mortal, que tu iria me negar 3 vezes, e após então o galo cantaria? Então Pedro, ele se arrepende e ele chora amargamente, se arrependendo das suas palavras e daquilo que não pôde cumprir. Observa, amados irmãos, que no tocante a isso vai acontecer toda aquela cena que Jesus havia predito, que ele seria traído, que ele seria então entregue, que ele seria escarnecido, julgado, ele iria sofrer. Tudo isso que Jesus passa não é por causa dele, literalmente. Tudo que ele passa é por causa de nós. Ele é o nosso Salvador pessoal. Tudo que Jesus passou era para mim, para você, era para nós, era para a humanidade passar. Talvez há quem diga: pastor, já estou sofrendo horrores, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não interessa.
O que interessa é que a Bíblia diz que Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, tudo que havia sobre nós, Jesus ele levou sobre si. E veja, queridos, que cumprindo toda a palavra de Jesus, tudo que ele disse, ele é sepultado, diz a Bíblia. Eu vou falar acerca da crucificação, que o tempo é curto, mas ele é sepultado, e ele diz que ele seria sepultado, e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então Jesus, ele é sepultado, é colocado numa sepultura, e a Bíblia diz que quando chega o terceiro dia, Marta, Maria, outras mulheres, de madrugada, em escuro ainda, elas vão até a sepultura para ver Jesus, para ver o corpo, talvez nem imaginando que ele iria ressuscitar, muitos esqueceram, e elas chegam ali naquele sepulcro. Quando chegam ali, elas têm uma surpresa, porque o sepulcro está aberto. Alguns historiadores dizem que a pedra que estava sobre aquela sepultura tinha cerca de 4 toneladas ou 4.000 quilos. Era algo que era impossível a homens comuns remover, tirar dali. Havia muitos soldados romanos guardando aquela sepultura, porque alguém diz antes, o líder daqueles homens: guardem, acampe lá, porque vá que de fato ele ressuscite como ele falou. Eles sabiam, eles criam mais do que os próprios seguidores. Mas o que vai acontecer? A glória de Jesus é tão grande que aquela pedra ela é removida, aqueles guardas caem, pasmado, perplexo, desmaiam. Aquelas mulheres adentram aquela sepultura, que a sepultura não era como hoje, é que se cava o chão e ali coloca as pessoas e joga a terra. Naquela época era feita nas rochas, nas fendas, abria-se um buraco, colocava a pessoa dentro e fechava novamente, assim era feito. E essa de Jesus era uma cova de um homem rico, uma cova ampla, diferenciada, que nunca foi usada. E Jesus então teve o privilégio de ocupar, o corpo de Jesus teve o privilégio de ocupar aquele lugar. E quando Jesus ele chega ali, quando as mulheres adentram ali, Maria, por exemplo, tomando frente, a Bíblia diz que ela fica perplexa porque Jesus não está ali, o corpo de Jesus não está no lugar embalsamado, e ela então se preocupa e ela vê um anjo. Diz a Bíblia que o anjo está sentado, e quando ela chega ali chorando, desesperada, ela vai pensar que aquele homem era o hortelão, aquele que cuidava do jardim, e ela vai perguntar: aonde puseste, onde colocaste o meu Senhor, o meu mestre? E aquele anjo vai olhar para aquela mulher e vai dizer: por que procuraste o vivente dentre os mortos? Jesus Cristo de Nazaré, ele não está morto, mas ele já ressuscitou, como ele havia dito. Labassuri canta, labasteri canta, labassuri anda, labaia. Oh, meus irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, a nossa alma nos alegra, porque a Bíblia diz categoricamente que, como Deus, ele ressuscitou o seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós também seremos ressuscitados, como Jesus ele foi, e aonde Jesus ele está, nós também estaremos com ele. Deixa eu dizer de antemão para você, que vale a pena nós pagarmos o preço, vale a pena nós sermos fiéis a Deus, vale a pena nós levarmos a cruz, vale a pena nós recebermos as pedradas, os açoites, vale a pena nós sermos caluniados, porque Jesus, ele passou tudo isso e muito mais.
E ele diz, no capítulo 16, no verso 33, na parte B de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele não era um anjo. Jesus, ele não era algo sobrenatural. Jesus, ele veio em forma de homem como eu e você. Jesus veio em corpo, alma e espírito. Jesus era tricotômico como nós, corpo, alma e espírito. Jesus tinha fome, tinha sede. Jesus sentiu dor. O sangue de Jesus foi derramado até a última gota. Quando acabou o sangue, começou a verter água, como qualquer um de nós. Então, quando Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, o que Jesus está querendo dizer? Olha, eu fui como você, eu fui carne, eu fui sanguíneo como você. Você vai ter luta, você vai ter aflição, você vai ter prova, você vai passar por processos nessa vida, vai ter enfermidade, vai ter dor, mas eu venci. E se vocês forem fiéis a mim, se vocês não olharem para a direita nem para a esquerda, tampouco para trás, vocês também vão vencer, porque eu fui homem como vocês. Então Jesus está dizendo para nós nos animarmos. Jesus está dizendo para que nele nós possamos ter paz, nós possamos confiar, porque Jesus, ele é a nossa força. Jesus, ele dá graça para nós caminharmos. Eu quero dizer a você que nem sempre presbítero Jesus, vendo a situação de cada um, o que cada um está vivendo, Jesus vê, não é cego. Alguém pode dizer: pastor, mas se Jesus vê, por que Jesus não interfere? Porque nós temos o livre arbítrio. Nós escolhemos o caminho que nós queremos andar, nós escolhemos o que nós queremos comer, nós escolhemos o que nós queremos beber, o que nós queremos vestir, nós escolhemos se nós queremos servir a Deus ou não servir a Deus. A vida é feita de escolha. Jesus deu isso para nós, nós escolhemos. Então, por isso, Jesus não interfere na nossa vida. Jesus interfere a partir do momento que nós nos humilhamos, como está escrito no capítulo 33, no verso 3 de Jeremias. Jesus, ele fala por intermédio da boca do profeta Jeremias, dizendo: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A partir do momento que nós clamamos a Deus, clamar em alta voz, é gritar, desesperado, pedindo socorro, apresentando os nossos propósitos, as nossas causas, a nossa situação diante de Deus, e perseverar clamando, então ele diz que ele vai nos responder e vai nos anunciar coisas grandes, coisas firmes, coisas terríveis que nós não imaginamos. Ou seja, ele vai exceder, ele vai além daquilo que nós esperamos. Só que para isso tem que ter clamor, para isso tem que ter perseverança. Ah, eu vou lá hoje, quem sabe Deus vai falar alguma coisa comigo. Sim, está falando, Deus está te advertindo, Deus está dizendo: clama, persevera, continue, porque vai chegar o momento que eu vou responder. Mas enfim, meus irmãos, quando o anjo fala para Maria que Jesus não estava mais ali, lembrando aqui que essa Maria não era apenas uma Maria qualquer, não era também, mesmo que estava ali, mas não era a mãe de Jesus, era Maria Madalena, que quando a gente pergunta quem foi Maria Madalena, alguém diz o quê? Que Maria foi quem? Alguém quando fala quem é Maria Madalena, alguém vai dizer que ela é prostituta, mas Maria Madalena
Não existe na Bíblia relatos que ela foi uma prostituta, mas Maria Madalena foi uma mulher possessa de demônios, que tinha vários demônios, era uma mulher endemoniada. Porém, Jesus repreendeu os demônios da vida daquela mulher. Ela ficou tão agradecida, ela ficou tão alegre com Jesus, que ela o seguiu até depois que ele morreu. Ela se tornou uma missionária fiel, adepta e um membro ao reino dos céus. E observa, queridos, que então o anjo, falando daquela maneira, Jesus vai manifestar-lhe a tua glória, ela vai se alegrar com a presença de Jesus, e Jesus vai dizer para ela ir e falar para os meus irmãos, para os meus discípulos, para os meus servos, mesmo que todos o traíram, mas o amor de Jesus é incondicional. Diz que eu já ressuscitei, diz para ele que eu vou aparecer naquele monte, naquele lugar que eu falei para eles, que eles sabem aonde, e eu quero vê-los, eu falarei com eles. E Maria Madalena, então, ela vai feliz com as outras mulheres, dizer para todos os demais, os que estavam tristes devido à morte, sepultamento de Cristo. A Bíblia diz aqui no Evangelho de João que quando Jesus então ele chega a encontrar os seus discípulos, eles estavam todos trancados dentro de casa, janelas bem fechadas, portas bem fechadas. Talvez a fala deles era só murmuração, falavam baixíssimo, ou talvez gesticulavam, porque os soldados romanos estavam passando pelas ruas, procurando algum seguidor de Cristo, para que pudesse prendê-lo, também condenar como Cristo foi condenado. Então, eles, temendo a morte, estavam trancados, oprimidos, estavam angustiados, estavam como mortos. Observa bem. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele entra naquela casa, ele entra naquele lugar, sem chave, sem abrir porta, sem abrir janela. Jesus, ele entra, ele penetra dentro daquele lugar, de maneira que, imagino eu, que os discípulos ficam atônitos, olhando, preocupados, talvez como antes, lá naquele barco, achando que era um fantasma. Mas era Jesus em carne e osso, era Jesus ressuscitado, era Jesus o vencedor, que venceu a sua carne, que venceu o pecado, venceu a sua família, venceu o sistema, venceu a morte, estava ali para dar coragem, para capacitar, para revestir aqueles homens também a serem vencedores como ele foi vencedor. Será que você quer ser vencedor? Será que você crê que Jesus está aqui nessa noite para te dar graça para você vencer? Adora ele. Quando Jesus olha naquele lugar, estavam todos ali como corpos mortos, estavam fracos, pálidos, desanimados. Talvez não acreditam que é Jesus. Jesus simplesmente entra e diz dessa maneira: paz seja convosco. Em primeiro lugar, aqueles homens, eles não tinham paz. Aqueles homens estavam tristes, como eu disse, estavam angustiados, preocupados, temendo a morte. Eles poderiam ter tudo menos paz. Jesus chega, conhecendo a necessidade de Jesus diz: paz seja convosco. E a segunda coisa que Jesus diz para eles é: recebei o meu Espírito. E a Bíblia diz que Jesus faz o quê? Assopra o Espírito Santo sobre ele. Meus irmãos, quando Jesus faz daquela maneira,
Aqueles homens mudam. Aqueles homens estavam como mortos, agora eles ressuscitam. Eles recebem paz de Cristo, eles recebem o Espírito, não de medo, não recebem o Espírito de covardia. Eles recebem o Espírito de Deus. E diz a palavra de Deus que eles olhando para Jesus ali, creio que já renovado, Jesus vai dizer: sou eu, não temas. Talvez alguém coça a cabeça, Jesus conhece o coração, e Jesus diz: sou eu não sou um fantasma. Tem alguma coisa de comer? Vocês têm algo para que eu possa comer, para vocês verem? Levaram mel, levaram peixe. Diz que Jesus come peixe, Jesus come mel. E Jesus diz: está vendo? O Espírito não come, eu como. E todo mundo se alegra, todo mundo fica feliz, porque vê que se cumpre naquele dia que Jesus disse que ele seria morto, sepultado, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Todo mundo se alegra, fica feliz. Eles agora têm ânimo, eles agora se encorajam. Mas preste atenção, amados, que no decorrer da semana, Tomé ele não estava ali. Depois ele chega, outro dia, e a Bíblia diz que todos contam nos detalhes o que Cristo fez, como ele entrou, o que ele fez ali com eles. Tomé, aonde? De maneira alguma eu acredito, de jeito nenhum, não acredito mesmo. Não, mas era ele. Não, de jeito, para com isso, filho. Sai fora, não acredito, era ele. Não era. Ele diz: eu só creio se eu ver a sua mão, a marca dos pregos, dos cravos, e se eu ver o sinal da lança ao seu lado, aí eu acredito. Coisa tremenda, né? E aquela palavra ficou no ar. Passa-se uma semana, todos de novo no mesmo lugar. Jesus entra, diz: Pai seja convosco. E o negócio de Jesus não era com todos agora, não era com os 11 que ali estavam, porque Judas já havia sido morto. O negócio de Jesus agora é direto no ateu. O negócio de Jesus é agora no incrédulo. Jesus vai direto a Tomé, vai direto nele e diz para Tomé: Tomé, toca aqui, ó minha mão, olha aqui o sinal do cravo onde colocar os pregos. Quer ver aqui? Vem aqui do lado onde colocar a lança. Meu Deus, quando Tomé ele vê aquilo, ele se derrete como cera diante do fogo, e ele diz: Senhor meu, Deus meu. Peraí, Tomé, só porque você viu, você creu? Bem-aventurado Tomé, são todos aqueles que não viram e creram. Tomé, agora, ele vai acreditar, ele vai ver, vai seguir a obra, o ministério, e enfim, a Bíblia vai mostrar aqui no tocante a isso, os dias que Jesus viveu na terra, quase 50 dias ele viveu, ficou andando pela terra, falando com um, com o outro, manifestando, dando algumas coordenadas, antes de ele ascender ao céu. E em um desses dias, a Bíblia diz que 2 discípulos de Jesus está caminhando para Emaús, e Emaús ficava cerca de 60 ou 11 quilômetros, né, que diz 60 estádios, a distância de Jerusalém até Emaús, no capítulo de número 24, versículo 13, 60 quilômetros calculado dá, aliás, 60 estádios dá 11 quilômetros, a cerca, aproximado. Daqui lá no Trevo, né, que vai para 080, lá para Barro Alto, mais ou menos. Era a distância de Jerusalém a Emaús. E a Bíblia diz que então esses discípulos, esses dois, estão caminhando,
estão indo para Emaús, não tinha mais o que fazer em Jerusalém, pois o mestre havia morrido, aqueles que o haviam instruído, que falou tantas palavras poderosas, morreu, e agora eles não tinham mais um líder, todos fugiram, e eles também estão voltando, para Emaús, para fazer o que eles sempre faziam. E a palavra de Deus mostra para nós que Jesus se aproxima, estão os dois dialogando, conversando, falando sobre os fatos, os acontecimentos, a manchete em Jerusalém da morte de Cristo, e a Bíblia vai relatar que Jesus se aproxima daqueles dois homens, e a Bíblia mostra que eles falando, Jesus junto, no meio deles, e a palavra vai mostrar no versículo de número 16, que os olhos daqueles dois homens estavam como se tivesse fechado. Ou seja, por que como fechado? Os olhos espirituais, de maneira tal que Jesus estava no meio deles, eles dialogando. Jesus começou a conversar com eles, e os olhos fechados, que eles não conseguiam ver que era Jesus, eles não conseguiam entender, compreender, pela voz, pela fala de Jesus. Por quê? Porque Jesus para eles estava morto, aqueles ali poderia ser um povo, poderia ser alguém parecido, alguém semelhante, mas jamais seria Jesus. Meus irmãos, deixa eu falar algo aqui nessa noite. Eu quero pregar acerca dessa palavra, está dando só a introdução, presta atenção, que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para dar vista aos cegos, e Jesus Ele é poderoso para fazer o surdo ouvir. Eu quero dizer algo aos irmãos nessa noite de hoje, que, como eu falei no último culto, se não me falha a memória, no último domingo, quando eu perguntei quem aqui ouviu, entendeu a palavra de Deus, um ou outro levantou a mão, e eu disse: meus irmãos, tragam para a igreja o ouvido e não a orelha, que muitos trazem apenas a orelha para a igreja e deixam o ouvido em casa. Qual é a diferença? O que uma coisa tem a ver, meus irmãos? A orelha não ouve, quem ouve é o ouvido. Então, se nós trazemos só a orelha, eu vou aqui estar falando como monólogo, apenas só eu falando, e aqui falando, gesticulando, e todo mundo dormindo, bocejando, cochilando, e a palavra será lançada ao vento. Mas quando nós trazemos o ouvido, a palavra de Deus, ela entra pelo nosso ouvido e desce ao nosso coração. O nosso ouvido, ele prova a palavra de Deus, como o nosso paladar prova o alimento. Então por isso que nós temos que estar com o nosso ouvido atento, e pedir para que Deus abra os nossos olhos, para nós termos visão, discernimento, interpretação, conhecimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Por que eu estou dizendo dessa maneira? O tema aqui, o versículo em questão, o texto base, no versículo de número 25, Jesus vai dizer: honestos, Jesus vai dizer: ó tolos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Jesus vai repreender, Jesus vai chamar esse homem, esse povo de tolos. E quando se fala em tolo, meus irmãos, eu lembro aquela palavra lá em Provérbios que Salomão ele falou. Presta atenção à palavra, observa. A Bíblia lá, Salomão fala que o chicote, aliás, o freio, melhor dizendo, o freio é para a boca do cavalo,
Para quê? Coloca-se o freio na boca do cavalo para conduzi-lo, para frear, porque o cavalo tem muita força. Se não for colocar o freio, ninguém consegue governar o cavalo. Então coloca-se o freio na boca do cavalo. E a Bíblia diz que o chicote é para o lombo do touro. Já pensou? O freio para a boca do cavalo e o chicote para o lombo do touro. Aqui Jesus chama ele de touro. Eu pergunto, quantos de nós, eu afirmo, quantos de nós tem se feito tolo? Quantos de nós o Senhor diz, é por aqui, mas eu olho, por aqui acho que não vai ser bom não, deixa eu ir por aqui. Ou de repente eu chego, presbítero, olha para mim, eu quero uma resposta de Deus. Evangelista, olha para mim, eu quero que Deus fale comigo, eu estou precisando de um sinal. Me prostre diante do profeta, e Deus, o Senhor, utiliza pela misericórdia e fala: é assim, 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 é dessa forma. Aí eu olho e digo: amém, Deus abençoe, e sigo o meu caminho e digo: não é Deus que falou, não é assim, eu não acredito que Deus vai falar para mim fazer dessa maneira, porque se eu fizer assim como eu estou pensando, é melhor. Alguém conhece alguém assim? Alguém aqui já viu alguma pessoa dessa maneira? Que pede um conselho, alguém dá o conselho, e a pessoa murmura, contenda com o conselho que recebeu? Se você vai questionar, se você vai murmurar, por que então pedir conselho? A palavra de Deus fala para nós que o Senhor, Ele grudou a língua do profeta no paladar, grudou a sua língua na boca, a língua do profeta ficou grudada, de maneira que ele não poderia falar. O povo veio consultar o Senhor por intermédio do profeta, e ele: não posso falar, quer dizer, não consigo falar, sou articulado. Ué, mas o que aconteceu com o profeta? Deus fechou a boca. Deus decidiu não falar. Por quê? Porque Deus falava, quem dava ouvido? Deus falava, quem dava crédito? Deus dizia, quem ouvia? Deixa eu te mostrar algo acerca disso. Quem crê? Quem quer aprender? Pastor, não acredito que tenha isso. Então vamos ver, não estou falando de mim não. Veja Jeremias. Veja Jeremias, capítulo de número 42. Profeta Jeremias está depois de Isaías, está antes de Ezequiel, de Lamentações. Está ali Jeremias, o capítulo de número 42. Eu quero só mostrar algo aos irmãos, que, como eu sempre falo, o cenário sempre é o mesmo, e só muda os personagens. E vai chegar o momento que o Senhor fechará sua boca, porque o que adianta falar, o que adianta bater o pé, o que adianta acenar, o que adianta bater palma? Daqui a pouco o profeta, o Espírito Santo, vai estar igual um palhaço, e todo mundo só dando risada. Capítulo 42 de Jeremias, versículos de número 1, diz: então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto,
porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Versículo 3, para que o Senhor teu Deus nos ensine, olha o que ele diz, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. O povo conhecia Deus por intermédio de Jeremias. Eles estavam precisando de uma resposta, de uma direção de Deus. Eles vão até o profeta e diz: clama, ore ao Senhor teu Deus. A Bíblia diz que Deus não é Deus de Jeremias, é Deus de Israel. Deus não é meu Deus, Ele é o nosso Deus. Tanto eu posso ter acesso a Ele, quanto qualquer um de nós aqui. Nós temos acesso. Clame ao Senhor teu Deus. Ou seja, eles não queriam pagar preço. Meus irmãos, servir a Deus não é brincadeira. Ser profeta de Deus não é brincadeira. Ter compromisso com Deus não é brincadeira. Viver uma vida dissoluta, viver uma vida pecaminosa, viver de qualquer maneira por aí, a hora que o cinto apertar, a hora que o vento assoprar, deixa eu ir para o esconderijo do Altíssimo, porque está escrito que aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habitar, que se esconder, vai estar protegido. Deixa eu correr lá. Eu quero dizer que é bom essas atitudes, mas melhor é que há um convencimento, melhor é que haja uma renúncia, melhor é que nos aproximamos, nos achegamos do Senhor com o coração puro, que arrependamos dos nossos pecados, que deixamos tudo aquilo que não agrada a Deus, e possamos chegar e dizer: Senhor, aqui nós estamos como exímios pecadores, estamos aqui como pecadores assíduos, Senhor, mas por amor a Deus, fale conosco, fale comigo, me dê uma direção, me ajuda. Mas por que eu não quero fazer isso? Porque às vezes é difícil. Então é melhor eu chegar ali: profeta, ora por mim, profeta, fala a Deus por mim, nós queremos saber qual é o caminho. Jeremias, nós queremos que você nos ensine o caminho, por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Olha que coisa linda. Já pensou? Alguém chega aqui, para na sua casa, presbítero, ou vem aqui comigo e diz: ô pastor, por favor, meu Deus, me ensine o caminho, pastor, por onde havemos de andar e o que eu devo fazer para servir a Deus, para ser abençoado. Oh, meus irmãos, que coisa linda ouvir isso. Anima o nosso ânimo, dá força, dá vigor ouvir isso. Só que a Bíblia diz no verso 4 que Jeremias, o profeta, vai falar bem assim: eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, não vos ocultarei nada. Assim é a palavra de Jeremias: eu serei transparente, eu serei claro, eu serei direto. E eles vão refutar. O que eles vão dizer? Versículo 5, eles vão dizer a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a vós o Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. A Bíblia aqui está mostrando, eles mesmos falando pela própria boca, que em eles ouvindo a voz de Deus, as palavras de Deus, e eles obedecendo as palavras de Deus, eles iriam ser bem-aventurados, eles iriam ser bem-sucedidos, em ouvindo e colocando em prática a palavra de Deus. Eles
Eles sabiam disso. O que vai acontecer? A Bíblia vai mostrar para nós que Jeremias então ele vai orar. Jeremias ele vai clamar a Deus. E a Bíblia fala que depois de 10 dias de perseverança, de oração, jejum, apresentando aquele povo, a palavra do Senhor vai vir a Jeremias a partir do verso 8 do capítulo 42. Deus vai responder. O que eu falei antes? 33:3 desse livro. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Jeremias clamou, veio a resposta. E qual é a resposta, meus irmãos? O que o Senhor diz? Observa no verso de número 9. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Jeremias reúne todo o povo que foi a ele pedir oração, e Jeremias vai falar exatamente como Deus mandou. E assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviaste para lançar a vossa súplica diante dele. E o Senhor diz: se de boa mente ficardes nessa terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. E o versículo 13, o Senhor diz: mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo: antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. O Senhor diz: neste caso, ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes os vossos rostos para entrardes no Egito e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temei ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puseram seu rosto para entrar no Egito, a fim de lá peregrinares. Morrerão a espada, a fome e a peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. E agora? Essa é a palavra de Deus. O que está acontecendo aqui nesse cenário? Deus permitiu que a primeira leva do povo judeu fosse para a Babilônia. Passado alguns anos, voltou Nabucodonosor, levou a segunda leva. Passou mais alguns anos, veio de novo Nabucodonosor, levou a terceira leva. Deixou só um pouco, alguns homens, como aqui está dizendo, pobres, humildes, enfim. E eles agora querem ir para o Egito, porque eles estavam com medo de voltar de novo Nabucodonosor e destruí-lo, matá-los. Então eles queriam ir para o Egito. Eles já tinham esse pensamento no coração. Então eles vão consultar Deus, para ver se Deus também tem o mesmo pensamento que eles. Meus irmãos, Isaías, ele diz que como o céu está mais elevado que a terra, assim também são os pensamentos de Deus, mais elevado que o nosso. Não adianta a gente pensar: eu estou pensando assim, creio que é de Deus. Deus também está pensando assim. Esquece. Aí eu acho que esse negócio é de Deus, porque eu estou muito feliz, eu estou alegre. Nem sempre o que Deus tem para nós alegra o nosso coração. Nem sempre a palavra de Deus vai massagear o nosso coração, o nosso ego. Nem sempre Deus vai derramar bálsamo em cima de nós. A Bíblia fala no capítulo 12 de 2 Coríntios que quando o apóstolo Paulo, quando ele é arrebatado, que ele está no terceiro céu, a Bíblia diz que é enviado um adepto de Satanás e esbofeteia Paulo, bate nele, esbofeteia para ele não se gloriar, não se exaltar com a excelência daquelas visões.
Bíblia diz que por 3 vezes ele vai orar, ele vai clamar, ele vai pedir a Deus que Deus o livre daquela perseguição, daquele mal, daquela dor, daquele sofrimento espiritual. O Senhor vai dizer para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus não vai tirar o espinho da carne de Paulo, ele vai ficar com o espinho na sua carne. Outro exemplo, já concluo aqui, Jeremias. Outro exemplo, Jesus estava no Getsemane, orava, dizia: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus ora por 3 vezes. Deus não tira aquele cálice de Jesus. Jesus tinha que passar pela cruz. Não adiantou ele orar. Então tem coisas, irmãos, tem coisas, irmãs, tem coisa, igreja, que Jesus não vai dar livramento. Tem coisas que a graça dele vai estar sobre nós. Eu lembro uma vez, estava sofrendo muito, estava passando um processo terrível, e fomos no congresso, onde o vice-presidente da nossa obra dirige lá em Guarulhos, São Paulo, e fizemos ali a obra, a igreja lotada, uma bênção, um congresso. Quando acabamos ali o trabalho, eu estava tão ruim, dobrei o joelho e disse: Pastor, ora por mim, varão, que eu não estou aguentando, estou mal, por favor, vê o que Deus tem para mim. Ele pôs a mão na minha cabeça, ali cheio do poder de Deus, falou em mistério, eu esperando o rolo desenrolar, e simplesmente a palavra de Deus foi: meu servo, a minha graça te basta, e estas são as minhas. E aí? Esse profeta não está com nada não, deixa eu procurar outro. É a palavra de Deus. Deus falou: a minha graça te basta. Quer dizer, eu estava passando por um processo, eu tinha que passar. Deus estava vendo, estava. Deus ia fazer alguma coisa, ia. O que Deus fez? Ele deu graça para passar. Tem coisa que a gente tem que passar. O outro não vai passar, a gente tem que passar. Jesus teve que passar pela moinha. Ele pediu para Deus não deixar, que se Deus quisesse poderia levar, poderia, mas ele tinha que passar. Há coisas na nossa vida que nós temos que passar, não tem por onde fugir, não tem tangente para a gente sair, não tem trigonometria que a gente possa calcular um jeito, não existe, nós temos que passar. E veja, amados, quando o Senhor fala dessa maneira com o povo de Israel, o capítulo 43, presta bem atenção, eu poderia usar dessa forma, com o profeta que orou por mim, ou você pode dizer também. Capítulo 43 aqui de Jeremias, versículo 2, já para a gente encerrar. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, aqueles mesmos, que no 42 eles falam, aqui também eles vão falar, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, o que eles pedem? Jeremias, consulte o Senhor, nós queremos saber o caminho, eu quero que o Senhor nos ensine. Olha o que eles vão dizer para Jeremias: tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entres no Egito para lá peregrinar. Parece alguma coisa familiar? Isso chama o quê? Desobediência. Desobediência. E como eu falei, o freio é para a boca do cavalo e o chicote para o lombo do tolo. O que eles vão fazer? Eles vão para o Egito. Deus falou para mim, eles vão. Só que eles
dizem: vamos levar Jeremias com nós. Pensaram, por amor a Jeremias, se acontecer alguma coisa, Jeremias vai estar ali para ser o nosso escudo. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele não tem o culpado por inocente. Deus conhece cada um de nós, o nosso pensamento, as nossas obras, as nossas atitudes, os nossos passos. Deus sabe de tudo. Jeremias foi levado, chegando lá no Egito, onde eles acharam que ia ter paz. Só que a sentença deles já estava decretada. O Senhor disse: se vocês forem para o Egito, o que vocês temem acontecer com vocês aqui, vai acontecer lá. Exatamente o que eles pensavam que ia acontecer aqui, Deus assoprou o vento e foram Nabucodonosor com o seu exército ao Egito, e lá a sentença foi decretada. Tudo que Deus disse aconteceu. Se eles tivessem ficado em Jerusalém, em Judá, eles estariam em paz, protegidos por Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja de Deus: brinque com pessoas que você tenha liberdade, brinque com a tua esposa, teu esposo, filhos, pais, amigos, mas pelo amor que você tem a Cristo, se é que tem, não brinque com Ele. A Bíblia diz para nós que Deus, Ele é amor, todavia Deus é um fogo consumidor. Nós queremos, devemos ter a graça de Deus e não graça com Deus. Não podemos brincar com Ele, porque quem, diz a Bíblia, quem é que mexe com fogo e não se queima? E finalizando aqui essa palavra, a Bíblia vai mostrar para nós que Jesus, Ele vai chamar esses profetas de tolo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles ouviram todas as palavras ditas por Jesus. Eles ouviram tudo que Jesus falou, anos. O que acontece? Jesus saiu de cena para cumprir o que Jesus havia dito. Eles desanimaram, deixaram de crer. Pelo amor de Deus, igreja, não faça assim. A palavra, diz o salmista, que Deus fala uma vez e duas vezes. Ele ouviu a palavra de Deus, ela é poderosa. Creia, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, creia em Deus. Creia na palavra do Senhor. Ah não, é porque fulano disse isso, ciclano fez aquilo. Tem pessoas que pegam o celular, deita no sofá, na cama, na cadeira, fica na varanda ligando para o profeta. Presbítero, fala para mim, eu quero que Deus fale alguma coisa. Evangelista Wesley, liga, ora para mim, eu quero que Deus, pastor, ora para mim. Meus irmãos, pelo amor de Deus, Deus não é comércio para a gente estar fazendo cotação. Aí eu preciso comprar uma caneca, deixa eu ligar para 4, 5 lugares, ver qual que é o lugar mais em conta. Deus, meus irmãos, não é isso. A palavra de Deus é uma. Quantas pessoas estão querendo usar Deus? Quantas pessoas em querer usar Deus está emprestando a sua boca para o diabo? Porque pessoas que não têm compromisso com doutrina, com santificação, com Bíblia, não têm compromisso com a verdade, estão sendo usadas pelo demônio, estão conduzindo dezenas, centenas, milhares de pessoas para o inferno todo dia. Não é assim como o teu pastor prega, não. Não é assim como você pensa, não. O mundo hoje é outro. Hoje as pessoas são diferentes. Vá todo mundo para o inferno então, porque a Bíblia é uma só. Eu prefiro seguir a Bíblia do jeito que está escrito, porque se tivesse mudado, o Espírito de Deus revelaria outra palavra e essa seria inexistente, nem estaria em nossas mãos. Creia na santa palavra de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias e a Bíblia diz que o iníquo, ele há de se manifestar com o espírito de mentira, o espírito de engano. E a Bíblia diz por intermédio de Paulo que Deus vai permitir a operação da mentira, a operação do engano. Deus vai permitir, porque as pessoas tiveram a oportunidade de crerem na verdade, mas preferiram crer na mentira para se autocondenar. Então não seja você um condenado. Creia na palavra de Deus. Creia,
tiver dúvida, pastor, eu não sou o dono da verdade, mas a gente conhece alguma coisa, a gente pode conversar, a gente pode ensinar, pode instruir e aprenda. Viva a palavra de Deus, busque a presença de Deus, busque a presença do Espírito Santo de Deus, peça para Deus te libertar, faça campanha, peça para Deus te encher do Espírito Santo, peça para Deus te batizar com fogo, com o Espírito Santo, peça os dons do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, eu preciso, mas eu preciso mais de dinheiro, eu preciso mais de bênção, mais de vitória. Tem gente que está correndo atrás de bênção, correndo atrás de vitória, atrás do dinheiro e se afundando no inferno, porque continua no lamaçal do pecado. Corra atrás da obediência, corra atrás da santificação, corra atrás da presença do Espírito de Deus, atrás de Jesus, e as demais coisas, diz a Bíblia, que será acrescentada ao que buscar. 6,33 de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, que Deus, o Senhor, vos abençoe. Essa é a palavra de Deus que o tempo nos proporcionou. Que Deus abençoe a tua vida, e as palmas bem alegres exalta Jesus, bem alegre para Jesus, porque Ele merece.